Você já parou para pensar que os carros que dirigimos hoje são o resultado de mais de um século de invenções, erros e ideias geniais? Pois é. O que começou como simples carruagens motorizadas se transformou em máquinas com inteligência artificial, velocidade absurda e tecnologia que parece ter saído de um filme de ficção científica. E o mais incrível é que por trás de cada modelo existe uma curiosidade que pouca gente conhece. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai mudar completamente a forma como você enxerga um carro. Vamos começar com uma curiosidade que quase ninguém sabe. O primeiro carro do mundo foi criado em 1886 por Carl Benz, o mesmo nome que deu origem à Mercedes-Benz. E sabe o mais curioso? Ele só tinha 3 rodas, andava a 16 quilômetros por hora e era considerado perigoso demais. O detalhe mais irônico é que quem fez o primeiro test drive da história não foi Carl, mas sua esposa, Bertha Benz. Sem avisar o marido, ela pegou o carro e viajou mais de 100 quilômetros para provar que aquela invenção realmente funcionava. Ou seja, a primeira pessoa a dirigir um carro em longa distância foi uma mulher. E isso há quase 140 anos. Agora, falando em velocidade, o primeiro carro que ultrapassou a marca dos 100 quilômetros por hora fez isso lá em 1899. E, pasme, era elétrico. O veículo se chamava La Jamais Contente, que em francês significa a insatisfeita. Isso mostra que os carros elétricos não são uma invenção recente, como muita gente pensa. Eles existiam antes mesmo dos motores a combustão dominarem o mercado. O problema é que, naquela época, as baterias eram pesadas e demoravam muito para carregar. E foi por isso que o motor a gasolina acabou vencendo a disputa. Mas tem algo que pouca gente nota quando entra num carro moderno. Você já reparou que o painel de velocidade sempre mostra um número um pouco maior do que a velocidade real? Isso é proposital. Por lei, os velocímetros são programados para marcar até 10% a mais do que a velocidade verdadeira, justamente para evitar multas por erro de cálculo. Ou seja, se o seu carro mostra 100 km por hora, na prática, você pode estar andando a 90 ou 92 km por hora. E esse pequeno truque ajuda a manter as estradas mais seguras, além de deixar o motorista com a sensação de estar voando um pouquinho mais rápido do que realmente está. Falando em segurança, você sabia que o cinto de 3 pontas, aquele que usamos até hoje, foi criado pela Volvo em 1959? E o mais incrível, a empresa poderia ter ficado bilionária patenteando a invenção, mas decidiu liberar o design gratuitamente para todas as montadoras do mundo. O objetivo era simples: salvar vidas. Desde então, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas já foram salvas por causa dessa decisão. É uma das atitudes mais altruístas da história da indústria automotiva e mostra que nem tudo gira apenas em torno do lucro. Agora segura essa. O cheiro de carro novo, aquele aroma que todo mundo adora, na verdade é resultado de uma combinação de mais de 50 compostos químicos liberados pelos plásticos e materiais usados na fabricação. Sim, esse cheiro icônico é, tecnicamente, uma mistura de gases. Algumas marcas até criam fórmulas artificiais para manter o cheiro por mais tempo, porque as pessoas associam esse aroma à sensação de luxo e novidade. É como um perfume automotivo, só que criado por acidente. E por falar em luxo, o carro mais caro já vendido na história é uma Ferrari 250 GTO, de 1962, arrematada por mais de 70 milhões de dólares. Só para ter uma ideia, isso é o equivalente a comprar quase 1.000 carros populares de uma vez só. Esse modelo é tão raro que existem apenas 36 no mundo, e muitos deles ficam guardados em coleções particulares, protegidos como se fossem obras de arte. Aliás, para alguns colecionadores, essas máquinas são exatamente isso, esculturas de metal
que representam o auge da engenharia humana. Mas não é só o luxo que chama a atenção no mundo automotivo. Em 1997, o Toyota Prius inaugurou uma revolução silenciosa ao se tornar o primeiro carro híbrido produzido em massa. Na época, muita gente duvidava que um carro com motor elétrico e a combustão juntos pudesse dar certo. Hoje, praticamente todas as montadoras do planeta têm seus modelos híbridos e o Prius virou símbolo de sustentabilidade. É curioso pensar que, em menos de 30 anos, saímos de motores barulhentos e poluentes para veículos que quase não emitem ruído algum. E já que estamos falando do futuro, você sabia que os carros autônomos, aqueles que dirigem sozinhos, já são capazes de identificar pedestres, semáforos e até prever o comportamento de outros motoristas? Essa tecnologia usa câmeras, sensores e inteligência artificial para analisar o ambiente em tempo real. E o mais impressionante é que, em testes, muitos desses carros cometem menos erros do que motoristas humanos. O desafio agora é deixar o sistema 100% confiável e seguro, mas o futuro parece cada vez mais perto. E quem sabe daqui a alguns anos, dirigir manualmente se torne algo apenas nostálgico. Para fechar, aqui vai uma curiosidade que pouca gente imagina. Se você juntar todas as peças de um carro médio, incluindo parafusos, porcas, cabos e componentes internos, vai ter mais de 30 mil peças diferentes. Cada uma delas precisa funcionar em perfeita harmonia para que o carro se mova com segurança. É como se cada veículo fosse uma orquestra mecânica tocando uma sinfonia invisível toda vez que você gira a chave. No fim das contas, os carros não são apenas máquinas. São o reflexo da genialidade humana, do nosso desejo de liberdade e da vontade eterna de ir cada vez mais longe. Até a próxima.